Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, que bom estarmos reunidos, rezando, celebrando esta Santa Missa na quarta-feira de cinzas, começando mais um ano, nosso tempo quaresmal. Nossa festa, nossa caminhada para nos preparar para a grande festa, a festa da vitória, da maior vitória de todos os tempos, que é a vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte, da justiça sobre a injustiça, do amor sobre o ódio, da compaixão sobre a indiferença, enfim, a festa da ressurreição. Estamos começando esses dias de penitência, de oração, de jejum, de esmola, justamente para olharmos para Deus, para buscarmos em Deus a conversão, a transformação do nosso coração. Porque nós não queremos apenas recordar, fazer memória, recordar a história lá do passado,
mas nós queremos fazer parte hoje da vitória de Cristo. Hoje nós queremos fazer parte. E como nós faremos parte da vitória de Cristo hoje? Morrendo com Ele para o pecado. É esse o grande convite que a liturgia da quarta-feira de cinzas nos faz, que a liturgia quaresmal nos faz. Nos preparar para celebrarmos a vitória de Cristo, a festa da Páscoa, mas para celebrarmos não apenas em clima de memória, um dia houve, mas fazendo com que essa Páscoa aconteça hoje, morrendo cada um de nós também, para as provações, as tentações, os pecados que visam ou que tentam nos distanciar cada vez mais do reino dos céus. Ou seja, começamos esse tempo de oração forte nos preparando para a Páscoa de Jesus e para a vida nova que Ele quer oferecer a cada um, a cada uma de nós. Olhamos com carinho a liturgia da palavra, quando o profeta Joel grita em plenos pulmões, aos quatro cantos da terra: voltai para Deus com todo o vosso coração. Voltar para Deus. Depois deste tempo todo aí distante, perambulando para cá e para lá, muita gente distanciando-se da igreja, distanciando-se da fé, se concordando em viver apenas online. Há um convite no ar: voltai com todo o vosso coração. Rasgai, não as vossas vestes, mas o vosso coração, diz a palavra de Deus. Rasgai o coração e voltai para o Senhor. Rasgar, tirar tudo: egoísmo, indiferença, orgulho, vaidade, a hipocrisia. Retirar nosso comodismo, para a gente voltar para Deus. É preciso voltar para Deus, caminhar na presença de Deus. E é este o convite que nos é feito, queridos irmãos e irmãs, nesse tempo que é o tempo quaresmal. Tempo de caminharmos para Deus e buscarmos a Deus. Então é tempo da gente rasgar aquele velho homem, aquela velha mulher, aquele velho cristão, que já não presta mais para nada, senão para ser transformado num homem novo, numa mulher nova, pela graça de Deus. Então peça hoje, começando este tempo quaresmal, essa grande graça, dessa transformação, dessa conversão do coração. Coração muitas vezes fechado, trancafiado, carregando rancor, carregando ódio, carregando mágoas, fatos que aconteceram durante esses últimos meses, os últimos tempos, não sei em que parte da sua vida. E aí diz o profeta: rasgai os vossos corações, tira isso que está perturbando você, joga fora isso, para que você possa viver na presença de Deus, para que você possa sentir o amor de Deus que se manifesta na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse Deus que vem e que carrega a cruz junto de nós. É deixarmos tudo isso para trás, para começarmos uma vida nova, rasgando realmente o nosso coração, rasgando realmente a nossa alma, para que a graça de Deus possa entrar, superabundar em nós. Ouvimos no Evangelho o grande apelo, o grande pedido. Queridos irmãos e irmãs, ficai atentos, diz Jesus, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens. E aí vem neste tempo quaresmal, essas três grandes práticas que nos movem, que nos movimentam, que nos ensinam e que devem também nos guiar neste tempo da quaresma. A prática da esmola, da oração, do jejum, que nos fala Jesus no Evangelho de hoje. E percebemos que em todos os momentos, seja na esmola, seja no jejum, seja na oração, tudo isso deve ser feito para Deus, em vista de Deus, para voltarmos para Deus, para ser visto por Deus, para ser acolhido por Deus, e não simplesmente para mostrarmos aos outros ou para nós mesmos. Há uma sede
tão grande de difundirmos tudo aquilo que a gente faz. Não dá um passo, daqui a pouco está lá tirando uma selfie, entregando ali uma esmola. Dá uma coisa fazendo outra. E assim vai. E a gente perdeu o sentido da esmola, que é daquilo que deve fazer bem ao outro, mas sobretudo agradar o coração de Deus, e deve ser visto por Deus. Agora, se já foi visto pelo mundo inteiro, perdeu o sentido diante de Deus. Então haja com amor, haja com misericórdia, é isso que Jesus está pedindo, queridos irmãos e irmãs, agir com a caridade para com o próximo. E quem consegue compadecer-se do sofrimento, da dor, compadecer-se da miséria alheia, certamente esse já deu um importante passo no processo da conversão. Então a esmola é algo que vem nos libertando, é algo que vem não para ajudar o outro. Isso é filantropia, é ajuda, às vezes até para descarregar um pouquinho da nossa consciência pesada. Não. A esmola, ela deve mostrar para nós, queridos irmãos e irmãs, um processo de conversão, de abertura para a graça de Deus. Quem tem o coração endurecido e não é capaz de compadecer-se, ser solidário com o seu semelhante, não conseguirá viver bem também essa experiência tão bela, tão bonita, de estar de bem com Deus e consigo mesmo. Por isso, ajudar o outro, abrir-se ao outro, é próprio de quem é feliz, de quem sabe que está fazendo bem, não tanto para o outro, mas muito mais para si mesmo e para a sua alma. Por isso é importante abrir o coração, rasgar o coração, ter um coração não endurecido, mas repleto da graça, da bênção de Deus, que nos deixemos transformar por esta graça. A oração, queridos irmãos, queridas irmãs, segunda grande forma de vivência desse tempo quaresmal, é a maneira mais eficaz que temos para nos colocarmos em sintonia com o nosso Deus. E a oração chega ao coração de Deus. Chega ao coração de Deus quando brota da sinceridade de um coração convertido. Um coração marcado pelo pecado, pelo orgulho, pela vaidade, enfim, pela miséria. Essa oração não vai tocar o coração de Deus, mas quando parte de um coração convertido, de um coração que é capaz de se dobrar, de dobrar os joelhos, de rezar, de pedir a misericórdia. Foi isso que Jesus disse? Quando aquele publicano e fariseu estavam lá orando no templo, naquela parábola que Jesus conta. Aquele que dobrou os joelhos, foi humilde na sua oração e pediu a misericórdia, voltou para casa justificado. Ou seja, a oração que toca o coração de Deus é o coração daquele que é convertido. E aí vem o grande pedido de Deus para todos nós: deixarmos os pecados de lado. Quaresma, tempo de conversão, tempo de confissão, tempo de pedirmos perdão a Deus. Ah, mas confessar para quê? Confessar que jeito? Não sei não. É importante a gente abrir o coração para a graça de Deus. Senhor, eu estou na Tua presença através da figura desse sacerdote e eu quero implorar o Teu perdão, a Tua misericórdia. Me perdoa porque na minha vida eu já fiz isso e isso. Na confissão a gente não precisa justificar o pecado, porque nada justifica pecado. Nada justifica nossas más ações diante de Deus. Então a gente apenas vai abrir o coração e dizer: olha, aconteceu isso na minha vida, foi isso que eu fiz. E a gente vai confessar dos nossos pecados, não do pecado do outro. Ah, padre, eu fiz isso, mas foi por causa da minha esposa, né? Eu fiz isso, mas foi por causa do meu filho que me tirou do sério. Não, é o meu pecado, é a minha falha, é Deus e eu naquele momento tão sagrado, que a misericórdia de Deus quer me banhar com o seu sangue, me lavar, me resgatar e me levantar como uma pessoa nova, uma nova criatura. Que nós possamos neste tempo quaresmal, que nós estamos iniciando, queridos irmãos, redescobrirmos a beleza da oração em nossa vida. Oração realmente, oração com prazer, oração com paixão, estar na presença de Deus, gostar de rezar, que não seja
peso para nós a oração, que não seja um sacrifício para nós rezarmos, redescobrirmos a alegria de participarmos das santas missas, de participarmos da via sacra, de rezarmos nosso santo terço, de fazermos nossos momentos devocionais. Que a Quaresma nos ajude a redescobrir a paixão pela oração. Uma oração despojada, uma oração simples, uma oração ainda que espontânea, mas que seja direta, que ela seja a grande mestra para nosso encontro com Deus. E o terceiro aspecto do Evangelho, queridos irmãos, que nos apresenta Jesus, o jejum. Nesse grande processo de conversão, o jejum significa, ou recorda, a penitência. Toda penitência deve ter um propósito. E qual o maior propósito em toda penitência? A mudança de vida, de reparação dos erros cometidos. Toda penitência deve ter o propósito de um profundo desejo de conversão. Que nós possamos, como dizíamos lá no início da missa, fazermos propósitos firmes, fortes e lutarmos por esses propósitos nesse tempo quaresmal que nós estamos iniciando. Essa penitência, esse jejum que de fato agrada a Deus. Jejum que não é simplesmente abster-se de alguma coisa, deixar de comer alguma coisa, deixar de beber isto ou aquilo. Isso também é jejum e agrada certamente a Deus, queridos irmãos, mas diz, passagem de Isaías no capítulo 58, aquilo que verdadeiramente agrada ao meu coração é este: acabar com as prisões injustas, desfazer as correntes do jugo. E aí vai continuando todo ali. Isaías capítulo 58, versos 6 a 8. É ajudar aquele que tem fome, dar de beber a quem tem sede, hospedar aquele que está sem abrigo, vestir aquele que está desnudo. E se você fizer isso, a sua luz brilhará como a aurora, e as suas feridas, diz a palavra de Deus, vão sarar rapidamente. Olha só, quem pratica o jejum que agrada a Deus, que é o jejum que nos leva a amar e servir a Deus na pessoa do outro, isso nos ajuda, queridos irmãos, a sarar das nossas próprias feridas, curar os nossos traumas, os nossos medos e nos abrir mais e mais para sermos bons. Enfim, queridos irmãos, não há conversão que não se expresse no testemunho de uma autêntica fraternidade. O jejum deve nos levar. Começamos aí, vamos nos abster. É de carne, é da bebida, é do chocolate, é do açúcar, é disso, é daquilo. Não sei, nossas penitências nesse tempo quaresmal, além daquelas penitências que vão de ficarmos menos tempo na frente do celular, gastarmos menos tempo com o computador, falarmos menos da vida dos outros, penitências que devem nos consumir, nos moldar, penitência de ficar mais tempo ao lado daquela pessoa que eu não amo tanto, que eu quero aprender a amar mais. São penitências que transformam o nosso exigir. Não é regime o jejum, é penitência. É muito mais amplo, muito mais profundo e muito mais transformador. E por isso a igreja nos propõe, nesse tempo quaresmal, fazermos o jejum, a abstenção de alimentos, de coisas que gostamos, para que lá no final da quaresma, no domingo de Ramos, a gente faça a grande campanha da solidariedade, campanha da fraternidade, para que aquele gesto concreto de conversão, de voltar para Deus, seja também sentido na vida daqueles que sofrem, daqueles que padecem. E aí a campanha da fraternidade, a doação. Deixei de beber isso, deixei de comer aquilo, deixei de fazer isso, deixei de andar com isso, agora eu oferto isso. Tudo isso se transforma em gratidão a Deus, na grande oferta do domingo de Ramos, na campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade que se desvirtuou ao longo do tempo também, se tornando muitas vezes apenas uma dimensão social e esquecendo que a grande campanha da fraternidade é levar os nossos corações a redescobrir o amor de Deus.
para sermos fraternos, sermos solidários, sermos irmãos, membros de um povo de Deus. E como irmão eu não posso estar feliz se o outro, meu irmão, está sofrendo, está padecendo, está necessitando disso ou daquilo. Por isso a campanha da fraternidade nesse tempo quaresmal, com todas as ideologias, os pensamentos, às vezes que buscam aí até atrapalhar a vida de igreja e de conversão, mas devem nos levar também para esse encontro, queridos irmãos e irmãs, com os nossos irmãos e irmãs. Porque a fé, a oração, o jejum, o esmola, nos levam a amar mais ao irmão, que é a imagem e a semelhança de Deus, que é a presença de Deus em nosso meio. Neste ano, a campanha da fraternidade traz como tema, e abrimos hoje, como igreja no Brasil, fraternidade e educação. Fraternidade e educação. E o lema, fala com autoridade, ensina com amor. Já duas campanhas, 82 e 98, se não me engano, falaram sobre a educação no Brasil. Mas queremos olhar essa campanha da fraternidade, esse educar e esse falar com autoridade, redescobrindo Deus que quer nos educar. É Deus que é o grande pedagogo, Jesus o grande mestre. É Ele que quer nos tomar pelas mãos e nos conduzir. Tirar do mundo do erro, do pecado, da miséria, da ganância, da opressão e nos conduzir para o mundo da vida. Que nós possamos nos abrir para esta graça. Queridos irmãos e irmãs, começando hoje esta campanha da fraternidade, redescobrir Deus como aquele que quer nos educar. E nos educa não para que soframos, pelo contrário, para que fiquemos longe do sofrimento e mais próximos das alegrias. Não é para isso que um professor, uma professora, educa uma criança? Educa para que ele possa crescer e evitar maiores complicações. Para que ele, sabendo ler, sabendo escrever, sabendo falar, sabendo calcular, sabendo isso ou aquilo, a sua vida vai se tornar mais fácil. Deus é o grande educador e Ele quer nos educar para que a nossa vida de santidade seja também mais próspera. Então vamos acolher Deus como grande educador da nossa vida, resgatando em nós esta presença de Deus. Enfim, na quarta-feira de cinzas, queridos irmãos, aqui reunidos neste santuário, celebrando esse grande momento de fé, de oração, recordamos que somos cinzas. Não apenas recordamos das cinzas, a qual um dia nós vamos retornar, mas que as cinzas não sejam o fim, sejam passagem. Passagem para uma vida nova. Um sinal, quando você, meu irmão, quando você, minha irmã, muitas vezes, agora ultimamente já faz tempo que não acontecem, né? Aconteciam alguns eventos, festas, alguns encontros, alguma coisa, você ia lá na entrada, às vezes da formatura, carimbava lá no seu pulso, ali um sinal, um carimbo, para dizer, não, você tem entrada livre, você pode entrar. As cinzas para nós significam também isto, esse passe livre para entrarmos na presença de Deus, porque fomos purificados pela presença da sua misericórdia. Que as santas cinzas que agora serão aspergidas sobre nós, queridos irmãos, nos motive e nos fortaleça para buscarmos mais e mais a vivermos em santidade e buscarmos realmente a presença de Deus no nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.